Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Estamos tratando do Salmo da família, tratando sobre família. Então nós vamos mais uma vez, nesta noite, fazer a leitura deste Salmo, que é o que nós temos como Salmo da família. Aleluia. Aleluia. Você que está em casa, tendo uma Bíblia ao seu alcance, vamos juntos ler a palavra de Deus. Quantos encontraram e podem dizer amém? Traz no título: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu quero que você repita comigo, com toda a força do seu pulmão, a primeira parte do verso de número 3. Vamos lá? Todos juntos, a primeira parte do verso de número 3. 1, 2, 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Abra sua Bíblia, só a primeira parte. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Versículos 22 a 25. Efésios capítulo 5, versículos 22 a 25. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos, todos os homens, repetir o versículo 25. Todos os homens. Depois, todas as irmãs, o versículo 22. Vamos lá? Todos os homens primeiro. 1, 2, 3. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá agora, as irmãs. 1, 2, 3. Vós, uma observação válida. Quando lemos no verso 25, ainda sobrou um Szinho aí.
E eu estou escutando bem ainda. Não é vossas mulheres, é vossa mulher. É uma só. Mas as irmãs sobrou um S aí também, tá? É um só também. Vamos orar? E nesta oração, intercedendo uns pelos outros, pelos que depositaram ali o seu pedido de oração, continuando a orar em favor de irmã Catiane, também em favor do pastor João, sogro do irmão Nonato, orando também em favor, continuar orando em favor da irmã Ana, da irmã Leide e de cada um dos que carecem. Pastor Enoque já está recuperado, mas é carente ainda de nossas orações. Irmã Maria Lemos, irmã Clotilde, eu esqueci o sobrenome dela, não a irmã Clotilde, aquela que é a professora da sala Ana, mas vamos estar orando, queridos, porque Deus tem atendido as orações desta igreja. Vamos continuar intercedendo, porque Deus tem feito milagre no meio dos teus servos. E nós vamos interceder entendendo que Ele é o Deus que tem resposta para nós. Aleluia. Irmão Daniel, vem orar ao Senhor. Presbítero irmão Daniel, vem orar ao Senhor. Amado Deus e bondoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, a qual o Senhor tem concedido a nós, de podermos estar uma vez mais na Tua casa, Senhor Deus, para juntos continuarmos aprendendo da Tua palavra, Deus de poder. Pai, ajuda a cada um de nós a colocarmos em prática tudo o que aprendermos aqui nesta noite, ó Deus de poder, na continuação deste estudo, Deus de poder, Rei da Glória, falando de uma forma toda especial, Deus de bondade, abençoando todas as famílias que aqui estão presentes, ó Pai, aqueles que estão em casa e estão nos ouvindo também, ó Deus de poder. Pai querido, tantas famílias com problemas, meu Rei da Glória, que o Senhor possa entrar com providência dentro dos lares, meu Pai querido, Senhor, ajudando a cada casal, Deus de poder, Senhor Deus, a proteger os filhos, meu Rei da Glória, lerem a Tua palavra nos lares, Deus de bondade, para que possa ter um bom crescimento dentro da família, meu Pai eterno. Deus, nós pedimos das Tuas bênçãos também a esses pedidos de oração que aqui está, meu Pai eterno, que o Senhor atenda a todos, em o nome de Jesus, assim nós oramos, Pai. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como estamos já fazendo desde da primeira terça-feira deste mês de agosto, mês que denominamos como mês da família aqui na Assembleia de Deus em Cacoal, nós estamos tratando deste assunto tão importante que é a família. Na primeira terça-feira falamos sobre a família no ideal de Deus, a família segundo o projeto de Deus. Na segunda terça-feira falamos sobre o papel do homem dentro da família. E eu fiz questão de ler o versículo 25 juntamente com todos vocês nesta noite, porque o que vamos tratar é sobre o papel da mulher. E dentro do papel da mulher, ela tem o papel de sujeitar. E esse sujeitar, ele não é um sujeitar machista, como alguns de nós pensamos e até defendemos. Esse sujeitar, ele é algo proposto por Deus, estabelecido por Deus para todas as mulheres, mas que com certeza isto vem com facilidade, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade de aceitação, quando eu e você cumprimos a parte que nos cabe, que é o que nós lemos no versículo de número 25, que o dever do marido, o dever do homem é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Então, eu disse na terça-feira passada que não tem mulher que tenha dificuldade
de sujeitar-se ao marido quando este a trata com o compromisso que a Bíblia pede e exige que nós devemos tratar, com amor, e quem ama, cuida. Quem ama, ele vela. Quem ama, ele estabelece prioridades que não vem o seu eu em primeiro lugar, mas ele sempre vai fazer como Cristo fez, quando orando a Deus, tendo ele a necessidade de se ver livre daquele martírio que aproximava, mas ele não fez a sua própria vontade. Ele, orando ao Pai, disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade, ó Pai. E este marido que ama como Cristo amou a igreja, ele tem este sentimento, o seu eu, o seu ego, ou seja, as suas prioridades estão depositadas na sua esposa, porque ele a ama como Cristo amou a igreja. E esta é a orientação bíblica, e nós lemos aqui, não são palavras do pastor Roberto, não são palavras de nenhum filósofo, de nenhum escritor famoso, ou de alguém que está aí interessado em colocar a sua ideia. Deus estabeleceu no Éden a primeira família, deu o seu molde, o seu modelo, e este modelo deve ser preservado até Jesus voltar. Não existe outro modelo de família, macho e fêmea, homem e mulher, os dois juntos são uma só carne, e o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Só a morte pode separar o homem casado de sua mulher. Então, queridos, na noite de hoje, nós vamos tratar especificamente do papel da mulher dentro da família, dentro do casamento. E nós falamos já desde a primeira terça-feira deste mês, que tínhamos aqui uma lista do dever ou do papel do homem, da mulher e dos filhos, e fizemos aqui, para recapitular rapidamente, porque preciso entrar no assunto, que o dever do homem, ou o papel do homem, é amar. O papel da mulher é sujeitar a este que a ama, e o papel dos filhos, obedecer. Esse nós vamos tratar na próxima terça-feira. Mas o verso de número 3, do Salmo de número 128, que trata justamente da bênção de Deus sobre a vida do homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, aquele que procura viver segundo os moldes que o Senhor estabeleceu para o homem que o serve. Então, aqui é promessa de Deus para o homem fiel a Deus, para o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, que é a palavra de Deus que nos mostra, que é a bússola, que é o mapa, que não nos deixa errar o caminho. A este homem, Deus faz algumas promessas, e uma delas está aqui clara no verso de número 3, a primeira parte, que diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E aqui o salmista utiliza algo que era muito valorizado no seu tempo, que é a vide, a videira, ou o produto da vide. A mulher é comparada como a videira frutífera, ou uma videira frutífera aos lados da casa deste homem que teme ao Senhor. Então, olhando assim rapidamente para entendermos um pouco, a uva é um dos frutos mais saborosos que existe, e ela bem cuidada, ela, quando é uma uva boa, de qualidade, você pode saborear e sentir, degustar de uma fruta
muito saborosa, e ela é o produto, ou é a fruta desta videira que o salmista diz que a mulher do homem que teme ao Senhor será uma videira frutífera à volta da sua casa ou ao redor da sua casa. E as videiras podem ser cultivadas amplamente, formando vinhedos enormes. E uma coisa que chama atenção é que uma videira, ela pode durar até 150 anos produzindo bons frutos. Mas para que isso aconteça, é preciso que ela seja cuidada, que ela seja bem tratada, que ela seja que seja observado no ciclo da cultura da uva ou da videira, os processos necessários para que ela permaneça por tanto tempo produzindo fruto e frutos bons. E assim, querido irmão, querida serva de Deus, você que está aqui nesta noite, eu creio que Deus vai nos ajudar a entender um pouquinho da bênção, do benefício que eu e você, irmão, temos em ter, ao temer ao Senhor, à volta da nossa casa, a mulher como uma videira, produzindo bons frutos, produzindo frutos por muito tempo, pois por isso ou para isso Deus estabeleceu o casamento e deu de presente a mulher ao homem. Glória a Deus. E nós sabemos que desde cedo a uva faz parte das civilizações, e a Bíblia trata. A primeira aparição é no livro do Gênesis, capítulo 9 e 20, quando ali nós temos na história de Noé. Rapidamente aqui, a mulher será como uma videira frutífera, isso que produz uvas. Isto quer dizer o quê? A videira frutífera que produz uvas, que produz vinho, que produz alegria. O vinho era e é muito valorizado na época aqui então do salmista, era muito valorizada, e um bom vinho, ele trazia sempre, além de tudo, alegria aos que estavam ali reunidos para cuidar, para degustar, para festejar. E assim é a mulher ao lado da casa do homem que teme ao Senhor. E eu disse aos irmãos que o cultivo da videira demanda cuidados constantes, para que o fruto não se degenere, não azede, não fica ruim, não fique um fruto ruim. Ao longo do Antigo Testamento há várias referências a estes cuidados. Eu não tenho tempo aqui para entrarmos no detalhe de cada um deles, porque tem algo mais importante que quero tratar à frente. Provérbios 24, 30 a 31, Levíticos 25, 3 e 4, Isaías 5 e 6, são referências que você pode anotar e depois dar uma olhada. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. O cultivo da videira demanda cuidado constante para que o fruto não se degenere, para que não dê fruto ruim. E aqui, apesar que hoje nós estamos tratando do papel da mulher dentro do lar, dentro da família, eu quero chamar a atenção para o cuidado que nós devemos ter como marido, como servos do Senhor, que tememos ao Senhor, que temos a promessa de ter esta videira em volta ou à roda da nossa casa, produzindo frutos e frutos saudáveis. Para que estes frutos continuem sendo saudáveis, eu preciso tomar tempo, demandar cuidado constante para que esta videira continue produzindo fruto. E
é neste cuidado que nós devemos ter. Primeira coisa é observar o que estudamos na terça-feira, cumprir o nosso papel de amar a mulher que Deus nos deu como companheira, como esposa, e amando, cuidar dela, amando, observar suas necessidades, não tê-la simplesmente como uma empregada dentro de casa, não tê-la simplesmente como alguém para atender às suas necessidades pessoais, mas o cuidado que a vinha demanda para continuar produzindo os frutos bons, faz com que o dono da vinha se beneficie de um fruto de qualidade e, por fim, de um bom vinho que traz alegria para ele. Quer continuar sendo alegre e feliz, servo de Deus? Cuide da tua vinha, cuide da tua esposa, cuide da tua família, e Deus fará prosperar a tua vinha e desfrutarás da bênção de Deus. Aleluia. Naquele tempo, no tempo do salmista, ter uma videira e uma figueira era sinal, era sinônimo de paz e prosperidade. Por isso, plantar vinhas e tomar do seu fruto é sinônimo de progresso, de esperança no futuro. E a promessa para o que teme ao Senhor é desfrutar da sua companheira, da sua esposa, como uma vinha que produz esperança, que produz, que faça-o visualizar um futuro benéfico em família, desfrutando desta bênção, deste aconchego, deste cuidado, da paz que este símbolo pode proporcionar através de Cristo na vida da família. Portanto, queridos, quem não tinha esta oportunidade, quem não podia plantar e não comer, não usufruir do benefício da uva ou da vinha, e também desta outra planta, a figueira, ele tinha ou trazia consigo o sinônimo de fracasso, de derrota, porque não conseguiu produzir e usufruir daquilo. Agora, eu quero chegar no papel da mulher como auxiliadora, como ajudadora, que foi o projeto original de Deus. E eu tenho certeza, eu tenho aqui um escrito de uma irmã serva de Deus, que eu quero ler para vocês daqui a pouquinho. E assim como ela não teve dificuldade de compreender o propósito de Deus, eu tenho certeza absoluta que toda serva de Deus que teme ao Senhor, que desfruta de ter um esposo que cumpre o seu papel, amando-a como Cristo amou a igreja, tendo prioridade em cuidar de você, você não terá nenhuma dificuldade em cumprir o papel que Deus estabeleceu para a mulher, que é de ser um ajudador, uma auxiliadora, e também de submeter-se ao seu amado. Submeter-se a alguém que a gente ama é algo que é fácil de fazer, porque você é alvo daquele amor, e o amor, nós já falamos sobre isso, deve ser o amor incondicional, ou seja, amando sem esperar nada em troca. O que você vai receber é promessa de Deus por ser fiel a Ele e fazer aquilo que o Senhor ordena. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é comum às vezes, quando não entendemos a palavra de Deus, ter aí uma queda de braço, um cabo de guerra entre homem e mulher, entre marido e esposa, em cada um querendo o seu espaço.
porque não entenderam ainda o projeto de Deus para a família. Então, eu espero que nós possamos, nesses dias, entender de uma vez por todas e caminharmos na presença de Deus, desfrutando da bênção que Ele tem para cada um de nós. Aleluia, glória a Jesus. Na igreja em Corinto estava acontecendo um negócio lá, uma bagunça, e Paulo chama o povo para uma conversa, porque as irmãs começaram a ter liberdade no culto, e daqui a pouco começa uma confusão, porque elas queriam impor alguma coisa, e os homens não aceitavam, aí entra uma discussão da cabeça descoberta e tudo mais, e vira de repente um pé de briga, e Paulo, para pôr as coisas em ordem, ele escreve aos irmãos o que nós vamos ler agora. Vamos lá. Versículo 8. A maioria das Bíblias, a versão corrigida, revista e corrigida, ela diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Na revisada diz: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. O versículo 9 diz assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Versículo 11: todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no... Isso aqui ficou bonito. Nem o homem é e nem a mulher é no Senhor. Vamos lá, verso 12. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de... Irmãos, e aqui é para pôr um ponto final nesse negócio. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara em relação ao padrão bíblico de família. Marido, mulher, filhos. Marido deve amar. Amar. Mulher, sujeitar e ser auxiliadora. E aí, eu repito, não vem aquele machismo. Veio uma palavra aqui, eu não vou falar porque eu vou pecar. Deixa para lá. Mas não é aquele machismo bárbaro que pensa que a mulher deve estar debaixo da sola do meu sapato. Ou é do meu jeito, ou não tem conversa. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos coabitar com entendimento. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, irmãos? Coabitar com entendimento, com compreensão, com inteligência, com raciocínio. Deus te dotou de inteligência, querido. Então nós precisamos compreender que um e o outro nenhum é melhor que o outro. Todos provêm de Deus. E eu preciso entender que, como homem, devo amar. A mulher ser auxiliadora e não deve viver debaixo. Tanto que Deus tirou a mulher da onde? Da onde? Deus é sábio, perfeito. É para estar do lado. Não é para estar debaixo do pé, não é para estar em cima da cabeça. É do lado, um do lado do outro, se ajudando mutuamente, cumprindo cada um o seu papel. O marido de amar, a mulher de auxiliar, de sujeitar, e os filhos em obediência. Deus vai prosperando o caminho da família, e você verá a tua família ser uma bênção para a glória de Deus. E olha o que diz Elizabeth Elliot. Era uma escritora contemporânea, viúva de Jim Elliot, que foi morto pelos hostis índios Aucas no Equador. Olha a declaração desta irmã: nós somos criadas
para sermos mulheres. O fato de eu ser mulher não me faz um tipo de cristão diferente, mas o fato de eu ser cristã me faz uma mulher diferente. Eu aceito o que Deus tinha em mente para mim quando Ele me criou. Minha vida inteira é uma oferta a Deus. Tudo que sou e tudo que Ele quer que eu seja, tudo isso eu aceito, porque eu entendo o projeto de Deus para a minha vida. Isto aqui, queridos, é uma serva de Deus que com certeza teve ao seu lado alguém que devotou o amor que a Bíblia exige, e ela conseguiu compreender que Deus lhe deu uma missão como mulher, de estar submissa, primeiro à vontade de Deus, depois aquele que Deus colocou ao seu lado para a amar. Agora, sabe por que a gente tem muita dificuldade, irmãos, nesta área aqui? Sabe por que a gente tem muita dificuldade? E é um pé de briga constante, as famílias vivem se pegando? É porque o egoísmo está imperando na vida do ser humano. O egoísmo está tomando conta da vida do ser humano. Eu quero pensar só em mim. O que me interessa é eu estar bem, estar feliz, estar tendo as minhas necessidades atendidas. Não importa o que está acontecendo com quem está do meu lado. Eu pergunto ao meu irmão e à minha irmã, e eu não estou preocupado para você dar glória a Deus hoje, não. Eu estou querendo que nós reflitamos e entendamos o que Deus espera de mim e de você como família. Eu como esposo, você, irmã, como esposa e filhos, Deus vai tratar conosco na próxima semana. Então, queridos, nós não podemos achar que somos ou que temos privilégios por ser homem, se não cumprirmos o que a Bíblia orienta. Mas o egoísmo tem feito ruir famílias inteiras, lares, famílias destruídas por causa do egoísmo. Quando não é de um lado, é do outro. E quando não é de um lado ou de outro, é dos dois lados. Cada um pensando em si e esquecendo que não sou mais eu, Roberto, não é mais Adileuza. Roberto e Adileuza, pela Bíblia, pelo que Deus fez, somos um. E se ela não estiver bem, eu também não vou estar bem. Se eu não estiver bem, ela não vai estar bem. E isto, para que eu e ela estejamos bem, nós precisamos cumprir o que a Bíblia nos diz. Eu preciso amá-la, e ela precisa ser a minha ajudadora. E assim, ao amá-la, eu desperto nela a ideia, ou o desejo, ou a necessidade de se submeter primeiro a Deus, depois ao que Ele estabeleceu pela sua palavra. Isto, queridos, é o que Deus tem para a família. Isto é o que Deus tem para a família. Então a nossa irmã mostra aqui com convicção que a mulher foi criada por Deus e por Ele designada para, dentro da sua vontade, da vontade de Deus, cumprir um propósito específico. E qual é esse propósito, queridas? É o que nós estamos estudando. Deus olhou, viu que não era bom o homem estar só e fez uma proposta: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora que esteja ao lado dele, que esteja com ele, que caminhe com ele, que o auxilie, que o ajude a vencer esta batalha, esta vida que está imposta agora para que ele viva. Bendito é o nome do Senhor. Então o papel da mulher dentro do lar, da família, é de fundamental importância.
ela foi criada por Deus como ajudadora, auxiliadora, aquela que é o braço direito, aquela que anima, aquela que administra o lar, aquela que orienta, aquela que ora, aquela que aconselha, aquela que se submete como ao Senhor. Este é o papel da mulher dentro da família, é o papel da mulher como auxiliadora, ajudadora. Aleluia. E esta não é uma tarefa pequena e nem fácil, e é necessário nós pensarmos aqui um pouquinho, porque as necessidades criaram ou fizeram com que as mulheres precisassem também buscar seu lugar ao sol, viesse ajudar o esposo, trabalhando, e muitas delas trabalham fora o dia inteiro, cuidam de coisas que às vezes eu e você não damos conta de fazer, mas ela trabalha, muitas delas estudam e ainda administram o lar. Não é fácil cumprir o papel, mas eu louvo a Deus que tem muitas servas de Deus que podem dizer: até aqui me ajudou o Senhor a ajudar o meu esposo trabalhando fora, mas cuidar do meu lar, cuidar da minha família, cuidar dos meus afazeres. E eu sei que se eu der oportunidade aqui, vocês, se forem sinceros, vão dizer: e eu já vi aquela baixinha ali, ó, depois de trabalhar o dia inteirinho, e eu sei que mãe Ivonete faz isso também, e vários de vocês fazem, depois de trabalhar o dia inteirinho, ajudar ainda a cuidar de algumas coisas dos filhos, meia-noite está lá, tirando roupa da máquina, lavando roupa, e eu pergunto: é fácil? E nós às vezes, né, estamos fazendo o quê? A Bíblia diz que eu e você devemos amar como Cristo amou. Mas tem alguns de nós, irmãos, que não reconhecemos. Tem alguns de nós que achamos que elas devem dar conta sim. Você não mandou ela sair para trabalhar, então ela tem que dar conta lá e aqui. Hoje eu faço muito pouco lá em casa, mas eu já ajudei. Hoje eu faço muito pouco, até porque... mas poderia fazer mais. Tem hora que eu fico com vergonha. Quando eu estava preparando isso aqui, eu baixei a minha cabeça agora à tarde ali e fiquei pensando, tanto que eu poderia fazer mais para ajudá-la. E às vezes eu fico ainda nervoso quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero. Mas eu queria fazer uma proposta para os maridos essa noite. Se vocês toparem, nós vamos dar férias para ela uma semana, para todas as nossas esposas, para nós fazermos tudo o que tem em casa para fazer. O que vocês acham? Elas estão querendo férias. Eu tenho certeza absoluta que quando elas voltarem, nós vamos valorizar um pouco mais. Irmãos, eu já fiquei uma semana em casa sozinha, e Madileuza sabe que eu sou... pensa um negócio que me deixa triste, acabulunhado, bicudo, eu chegar em casa e ela não está em casa. Meu Deus do céu. Eu fico, parece que eu estou chegando numa casa estranha. Agora imagine ficar uma semana sem ela. Não acha nada, irmão. Não acha nada. Tem alguns homens que têm o bom costume de levantar cedo e fazer o café, né? Eu não faço não, porque eu não acerto o café do jeito que eu gosto, é só ela que acerta, e eu tenho que tomar do dela. Mas, quando nós olhamos, e às vezes pensamos que é fácil, e elas fazem assim. E é interessante, irmãos, que a vocação que Deus deu a elas, que às vezes com tudo isso, meia-noite lá mexendo num tanque de roupa, ainda está cantando. Se fosse eu e você, estava resmungando, maldizendo. Mas vamos aprender
a valorizar quem está do nosso lado. Se você topar, nós vamos fazer essa experiência, tá? Só para ver daqui a pouquinho o que vai acontecer. Meu Deus, o tempo está indo embora. Mas vamos lá. Vamos ver alguns pontos da mulher como auxiliadora do marido. O primeiro dele, vamos ver no sentido afetivo. A mulher como auxiliadora no sentido afetivo. Ela é mulher de um só homem, o seu marido, e entrega-se a ele com amor e inteireza de coração. Então, no primeiro propósito da mulher, como auxiliadora, nós vamos ver aqui, nesse propósito, no sentido afetivo, que é da mulher dar a este homem que a ama, que deve amá-la, como a Bíblia ensinou, o seu marido, entregando-se a ele com amor e sem reservas, com inteireza de coração. Isso é no sentido afetivo. Ela o auxilia a estar bem afetivamente, ela o auxilia a estar bem como homem, como ser humano, como pessoa. E isto é importante. Segundo, no sentido social, ela contribui. A mulher, como auxiliadora, ela contribui para o marido, para o seu esposo, na conservação de sua imagem, ou da imagem do seu marido, como um homem de bem, perante a sociedade, perante a igreja, perante a comunidade. Isto também faz parte da mulher, como auxiliadora, no sentido de contribuir para a conservação da imagem do seu marido. E às vezes, queridos, me desculpe, serva de Deus, nós vemos as irmãs falando mal do marido. Às vezes ele até merece, tá? Mas não faça isso não. Isso não contribui. Isso denigre. Coabite com entendimento. Converse. Eu sempre dou um conselho aos irmãos, e os que eu já atendi aqui, os casais que eu já atendi aqui, podem confirmar o que eu estou dizendo. Orem junto, converse junto, estabeleça o diálogo franco e aberto, não com um pau de macarrão na mão, com um sapato na outra, mas com a Bíblia na mão, lembrando que ela é a base da sua família, a palavra de Deus. Construa a sua família em cima dos princípios sagrados e você verá o agir, o trabalhar de Deus. Você vai ser abençoado, como diz o Salmo 128, e vai poder ver os filhos dos seus filhos. Não vai haver divórcio no seu lar, não vai haver briga, Satanás não vai ter como entrar lá, porque você estará firmado na rocha que é Cristo Jesus. Então não fale mal não, porque aí você fale para um, daqui fala para outro, e daqui a pouco todo mundo está sabendo do seu marido. Mas tem uma coisa, eu aprendi um corinho quando eu era menino. Conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Conta para Jesus, querido. Conta para Jesus, Ele escuta a sua oração. Quando você não estiver dando conta, dobra o joelho e fala: Jesus, eu preciso do Senhor aqui em casa. Eu preciso do Senhor aqui em casa. Mas quando você fala, às vezes você fala para a pessoa errada, para a pessoa que não tem condições de ouvir o que você está dizendo. Terceiro, no sentido profissional. Quais de nós nunca tivemos uma dificuldade, profissionalmente falando? Mas a auxiliadora que Deus colocou ao nosso lado, ela nos auxilia nesses momentos difíceis, nesses momentos cruéis,
que às vezes você está lá com dificuldades, não bateu a meta, está até ameaçado de perder o emprego, tudo que você faz parece que não está dando certo, profissionalmente a coisa está indo de mal a pior, mas você chega em casa, você tem um porto seguro, você tem uma auxiliadora. Então, querida serva de Deus, vamos aprender com a palavra de Deus, e seja esta companheira que dê uma palavra, que auxilie nesse momento conturbado da vida do seu esposo. A mulher como auxiliadora no sentido profissional. Todas as circunstâncias às vezes estão dizendo que não, mas você apoia, você está junto, você está. E aqui eu quero fazer uma pausa para dizer para vocês, queridos, que Deus dotou as irmãs. E eu estou dizendo para vocês, mas aqui tem irmãs também, né? Para todos os homens que estão aqui. É que eu sou da Assembleia de Deus, lá daquele tempo que mulher ficava desse lado e os homens desse. E eu não perdi o costume até hoje. De vez em quando eu olho para cá e eu quero falar uma coisa para os meus irmãos que estão aqui. Nós precisamos entender que Deus faz tudo perfeito. Deus não erra. O Senhor, Ele estabelece as coisas. E às vezes nós achamos que é o fim. Não tem jeito mais. Mas Deus dotou elas. E nas nossas horas de teimosia, Deus dotou elas de algo que é mais apurado do que em nós. Elas têm uma sensibilidade de entender quando o negócio vai dar errado, que eu nunca vi igual. Eu não me lembro de alguma vez que a irmã de Deus falou assim, não vai que vai dar errado, que eu fui que não deu errado. E às vezes nós queremos ser, esquecemos que é carne da nossa carne, que o sentimento deve ser mútuo, que Deus dotou ela com essa capacidade para nos auxiliar, E às vezes ela diz, vai dar errado, e nós não queremos voltar atrás, né? Fazemos e toca a cara no muro. Mas a mulher, ela é auxiliadora também na área profissional. Eu passei não ouvi conselho, fiz uma bobagem, e o emprego que eu estava nele há 9 anos, eu saí, acabei perdendo. Fui trabalhar num outro lugar, não dei conta de ficar lá. E esse trabalho que eu estava trabalhando, eu orei e Deus trouxe na minha mão assim, Deus abriu as portas, eu estava lá, estava bem. E aí daqui a pouco, meus filhos, eu fiquei 2 anos, igual Nabucodonosor, lembra? Foi pastar, e eu fiquei parecido com ele. Prova difícil, irmãos. Prova difícil. A irmã de Leusa trabalhava na Telebrás, ganhava bem, e eu também ganhava bem no trabalho dele. E aí imagine o orgulho do irmão Roberto, ter que ser sustentado pela mulher. Irmãos, eu queria abrir um buraco e entrar dentro dele. Como eu sofri. E ela, meu bem, calma, vai dar certo, não precisa desesperar. E toda a porta que eu batia, fechada. Um dia, eu fui na casa de um amigo, e ele tinha um carrinho que parecia mais uma carroça, quase do tamanho de um banco desse assim, 1,5 metro de largura. Eu falei, rapaz, me empresta esse negócio, eu não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Solzinho de Cuiabá dá 42, 43 graus, nessa época assim. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu não posso, eu ia ficar doido. Mas a irmã de Leusa sempre do meu lado, me apoiando. Mas eu, como homem, não dava conta de fazer aquilo. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não ficava em casa parado não, irmãos, eu caçava jeito, procurava, mas Deus trancou as coisas.
para me aprender. Deus estava tratando comigo, tá? E eu sei que eu peguei aquele carrinho, que era mais um carroção do que um carrinho, e eu tinha um dinheirinho ainda, fui no feirão do produtor, comprava lá frutas, verduras, e enchia aquele trem, e o camarada, cheio de... Era tesoureiro do Banco Noroeste em Cuiabá, empurrando um carrinho, gritando verdureiro no sol de 43 graus de Cuiabá. Então, queridos, mas Deus colocou ela do meu lado e nós vencemos. Na hora que a prova terminou, Jesus me fez ir mexer com moto e vocês me conheceram aqui. Aquele que foi 20 anos das vacas gordas, tá? Que aí Deus mudou a história. Mas ela nos auxilia, a mulher como auxiliadora na área, no sentido profissional, ela auxilia o homem. No sentido espiritual, aqui, serva de Deus, é algo que a gente precisa entender, que a mulher foi criada por Deus para auxiliar o homem também no sentido espiritual. Há momentos que a carga de ataque do inimigo é tão grande, que se ele não tiver o auxílio de alguém ao seu lado, ele vai sucumbir. Mas Deus levantou uma ajudadora, uma auxiliadora para estar ao seu lado, também no sentido espiritual. Enquanto ele está batalhando, ela está de joelhos no chão. No tempinho que tem, ela vai tirar para fazer uma consagração, um jejum, em prol da vida do esposo. Ela batalha com ele, ela não perde as batalhas por inimigo. Quando ela vê os perigos rondando, ela orienta, ela aconselha. Mas quando ela vê que o negócio é grave, ela vai para o joelho, e como um bom samaritano que cuidou do moribundo à beira do caminho, assim é auxiliadora no sentido espiritual, em momentos cruéis da nossa vida. Que Deus continue usando as servas de Deus para cumprir o seu papel dentro da família, de ser uma ajudadora, de ser uma auxiliadora, de sujeitar-se segundo a ordem de Deus, aquele que te ama e cuida de você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para ser auxiliadora, ajudadora de que o marido precisa, a mulher precisa do poder e da unção do Espírito Santo diariamente em sua vida. Precisa estar enxertada em Jesus, que diz na sua palavra, João capítulo 15 e o versículo de número 5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a mulher precisa do auxílio, da unção do Espírito, precisa da ajuda do Senhor para continuar sendo ajudadora, que caminha com o seu marido, que auxilia no lar, que caminha para a glória do nome do Senhor. Quando a mulher tem a sua personalidade controlada por Cristo, sua vida é uma fonte inesgotável de bênção para o seu marido, para o seu lar, para a sua família. O relacionamento é harmonioso, ela consegue com certeza cumprir o seu papel dentro do projeto de Deus para a família, que é o versículo 22 de 5 de Efésios que lemos: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aqui é a junção das coisas, o marido que ama, o marido que se dedica, mas a mulher que tem a sua vida controlada pelo Espírito, sua personalidade controlada por Cristo, ela consegue cumprir o seu papel como mulher, como mãe, como dona de casa, como esposa. Bendito é o nome do Senhor.
E dentro desse princípio, a mulher, ao desempenhar o seu papel, ela deve tomar algumas atitudes. A primeira dela, ela deve respeitar o seu marido. Isso implica em obediência e sujeição. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, é a nossa parte, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 5, versículo de número 33. Então a mulher que entende esse princípio de ser uma ajudadora, uma auxiliadora, ela respeita o seu marido, ela tem sempre, na graça de Deus, o dever, ela entende que tem o dever de amá-lo, de sujeitar, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e a sua família permaneça de pé para a glória do Senhor. Segundo, ela deve ser fiel a seu marido, e aqui fala de lealdade, de firmeza nas afeições, nos sentimentos. Bendito é o nome do Senhor. A mulher auxiliadora deve ser fiel ao marido, deve ser leal ao marido, deve ser firme nos sentimentos que tem para com o seu cônjuge, para com o seu marido. E aqui, queridas servas de Deus, eu quero falar de algo que tem trago prejuízo a muitas famílias. E nós temos muitas ferramentas, e a rede social é uma ferramenta excelente, mas Satanás tem entrado através das redes sociais para destruir muitos lares. E o que nós temos atendido de famílias destroçadas, porque às vezes a mulher não cumpriu o seu papel de auxiliadora, sendo prudente, não deixando se envolver através de WhatsApp, de Facebook, de mensagens para lá e para cá, dando testemunho de falta de lealdade, botando seu sentimento às vezes em uma paixão passageira, deixando de lado o propósito de Deus para você como mulher, de ser uma ajudadora, uma auxiliadora. Que Deus tenha misericórdia. E eu não sou contra, e eu não acho que devemos parar de usar as redes sociais, mas devemos disciplinarmos como servos de Deus, como serva de Deus, primeiro temendo a Deus, fugindo do pecado, fugindo do engano, fugindo da aparência do mal. Quando você vê algo que parece que está soando errado, soando falso, já deleta, já isola, já exclui dali, para que você não caia na tentação de ser infiel, de ser alguém desleal, que não tem firmeza nas afeições e nos sentimentos que deve nutrir como auxiliadora, como alguém que Deus estabeleceu para ter este papel. E de igual forma os homens, quantos homens têm se envolvido através de mensagens? Começa com a simples brincadeira, mas a Bíblia continua dizendo, querido, maldito o homem que confia no homem. Não é aqui o dizer bíblico, não é eu confiar em alguém em termos de confiar num irmão, numa pessoa, não. É porque alguns de nós dizemos assim: eu sei até onde eu posso ir. Você não sabe coisa nenhuma, querido. A Bíblia diz que ele está bramando como leão, procurando atragar. É o primeiro vacilo, você caiu. O primeiro vacilo, você pecou. E aí fica a miséria para ser consertada. E às vezes Deus ainda tendo misericórdia, quando você tem a mulher como auxiliadora, o Senhor restaura o lar e a família. Mas às vezes é tarde demais quando isso acontece. Portanto, vamos observar o conselho da Bíblia Sagrada de vigilância total. De vigilância total, vigilância total. Ela deve também ser diligente
e boa dona de casa. Sendo assim, ela coopera para as finanças da família, o equilíbrio da família, assumindo o seu papel de gestora do lar. Aqui também entra o cuidado com os filhos. A mulher tem como auxiliadora, como ajudadora, este papel de ser a gestora do lar, de organizar a casa, mesmo as que tem alguém que ajuda, é assalariada para trabalhar na sua casa. Cabe a você, querida irmã, distribuir as tarefas, estabelecer aquilo que é limite dentro do seu lar, da sua casa, e você deve cuidar primordialmente dos seus filhos, tendo cuidado com eles. E aqui, serva de Deus, a Bíblia criou macho e fêmea, e infelizmente tem muitas mães induzindo os filhos a serem efeminados. Porque eu digo isso e eu falo nesta noite com temor e tremor diante de Deus: não esqueça que seu filho nasceu homem, é macho, então deixe ele brincar como homem, deixe ele correr, deixe ele cair, deixe ele se machucar, porque assim ele vai aprender a ser homem. Mas infelizmente algumas servas de Deus trata como um bonequinho de porcelana, não pode fazer nada, e daqui a pouco está brincando com boneca e coisa mais, e aquilo vai crescendo, queridos, e quando você vê, já é tarde demais. O menino, em vez de interessar por coisas de homens, de andar mais como o pai, ele começa a interessar por coisas de meninas. E a mãe, a serva de Deus, às vezes põe a mão na cabeça e pergunta: onde foi que eu errei? Nós começamos a errar, queridos, e eu não estou dizendo aqui que você não deve ter cuidado com seu filho, não entenda mal o que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que você precisa deixar o menino ser menino, a menina ser menina, e menino corre, menino pula, salta, vai machucar às vezes, vai quebrar um bracinho, mas cola, o meu colô está aqui, está funcionando, mas ele vai crescer sendo homem, sendo macho, entendendo que Deus o criou assim. Cuide também do que seus filhos assistem. Tem algumas coisas que está destruindo as nossas crianças, e é comum nós estarmos aí orando por crianças que não conseguem dormir à noite, estão perturbadas. E eu ouvi uma mensagem, não pesquisei de onde veio, mas a mãe falava que o filho começou com uma conversa dizendo que ele não queria mais ser menino, ele queria ser menina. E a mãe chamou o pai, conversou, explicou, e daqui a pouco chega, quietou um pouco. Um dia o menino chegou: mamãe, eu sei, eu descobri que eu posso, se eu quiser, eu posso ser menina. E a mãe falou assim: mas meu filho, quem falou isso para você? O meu amigo me falou. Mas quem é esse seu amigo? Ele está lá na sala. E ela disse que ao ir na sala não tinha ninguém no sofá, e ela perguntou para o menino como era o amigo que estava lá, e o menino começou a descrever, e ela identificou um dos demônios que existe por aí, que eu não gosto de ficar falando nome de demônio, e ela repreendeu no nome de Jesus, foi orar pelo menino, até que Deus teve misericórdia. E aí ela foi perguntando e tentando observar: meu Deus, por que esses demônios estão tendo influência na vida do meu filho? E aí ela foi acompanhar o que ele estava assistindo. E às vezes a gente pensa que não é nada, é só um desenho animado. A primeira vez que eu vi um desenho chamado Bob Esponja, eu falei lá em casa: não deixa. Um dia eu fiquei muito bravo, não lembro nem quem foi lá em casa, comprou não sei se foi uma lancheira ou se foi um caderno para o Luiz do Bob Esponja. Eu tive que dar um fim naquilo. É um ser efeminado. Tudo, os trejeitos e aquilo na cabeça das tenras crianças vai incutindo e fica normal. Outra coisa que o menino assistia, o tal do Ben 10.
que ele se transforma, né? É tipo assim, possuído por algumas forças diferentes, que nada mais é do que demônios, que vai. E aquilo, irmãos, a gente abre a janela dentro de casa e coloca nossos filhos lá. Serva de Deus, você tem nas mãos o controle do seu lar. Deus te deu a gestão do lar. Seja uma auxiliadora. Cuide do que seus filhos estão assistindo. Aleluia. Meu tempo acabou. Fiquemos de pé, queridos. E vamos orar por exemplo bíblico de Rebeca, uma mulher submissa, com um perfil de moça meiga, gentil, voluntária, pura, resolvida, obediente, disposta a servir. É algo lindo e maravilhoso. Aí nós poderíamos falar da mulher virtuosa. Tantas qualidades maravilhosas que Deus distribui e você pode usufruir disto. Mas não esqueça o papel que Deus estabeleceu para você, serva de Deus, auxiliadora, ajudadora, submissa no Senhor, como ao Senhor, aquela que busca recuperar os tesouros do lar. Abra sua Bíblia, Lucas 15, versículos 8 e 9. Vamos encerrar com este versículo, que com certeza Deus nos chama, convoca as servas de Deus para recuperar os tesouros do seu lar, querido. Não abra mão, não abra mão. Ore, clame ao Senhor, Deus irá te orientar. Cuide de seus filhos com maestria, como alguém que está tendo a responsabilidade para assumir o papel que Deus lhe entregou. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Recupere os tesouros perdidos na sua casa, serva de Deus. Assuma o papel de ajudadora, de auxiliadora. O Senhor te deu este papel. Honre para a glória do nome do Senhor. E com certeza você verá o seu lar abençoado. Você verá o seu lar frutífero. Você verá o seu lar prosperando. Você verá a sua família sendo uma bênção. Você verá os seus filhos crescendo, sendo abençoados pelo Senhor. Você verá os seus filhos passando nos melhores vestibulares. Você verá o seu filho cumprindo o papel de ser servo de Deus, sendo obreiros na casa do Senhor. Você tem nas mãos o poder dado por Deus de conduzi-los, os passos deles, para que isso aconteça. Portanto, queridas, assuma o seu papel de ajudadora. Assuma o seu papel de auxiliadora, assuma o seu papel de ser submissa como ao Senhor. Que Deus abençoe vocês que estão aqui. E eu continuo orando pelas famílias da igreja. Eu quero orar nesta noite, pedindo ao Senhor que ajude cada irmã que está aqui, que às vezes sentiu, ao ouvir esta ministração, que descuidou de alguma coisa, mas ainda dá tempo. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode te ajudar. Só depende de você recomeçar, assumir o propósito de ser a auxiliadora que Deus deu para o seu marido, e você será grandemente abençoada e verá a mão de Deus sobre a sua família. Levante a mão comigo. Querido Deus, eterno Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua presença aqui em nosso meio, por este momento tão glorioso
glorioso que tivemos em poder sentir a tua glória e pela tua palavra aprendermos, Senhor, que precisamos voltar a ela como sendo nossa bússola, nosso guia, pois o Senhor estabeleceu papéis definidos para o marido, para a mulher, para os filhos, para o homem, para a mulher, para os filhos, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Ajuda-nos a compreendermos. E eu levanto as minhas mãos nesta hora para, Senhor, abençoar no teu nome, Jesus, todas as famílias que estão aqui, todas as servas do Senhor que estão aqui. Toma elas em tuas mãos, Jesus, caminha com ela, ajude-as a assumir o papel de auxiliadora, de adjutora, que é o papel que o Senhor estabeleceu para elas. Que cada mãe, que cada mulher que aqui está nesta noite, possa sentir, ó Deus, o toque do teu Espírito Santo nesta hora, animando-as, ajudando-as, Senhor, a cumprir este papel. Olha pelos teus servos que aqui estão, que aqui vieram, Pai. Obrigado mais uma vez por esta multidão que se reúne aqui nesta noite. Eu te peço, Senhor, retribua cada um com bênção no lar, com bênção na família, cuidando dos filhos, cuidando das finanças, cuidando da vida emocional, cuidando da saúde, Pai, cuidando, Pai, dos negócios, do trabalho, da profissão de cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que toda seta maligna lançada contra a família, lançada contra a serva de Deus que está aqui buscando ser fiel, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo dardo inflamado do maligno caia por terra e haja bênção, paz, alegria, comunhão e harmonia neste lar, para a glória do nome do Senhor. Espírito Santo, vai na frente ao lar do teu filho, limpa de lá tudo que não te agrada, ajude-os, Pai, a viver uma vida que agrade ao Senhor, a viver uma vida que glorifique o teu nome. É a nossa oração. Pedimos mais uma vez pelo teu servo, pastor Nelson, continue cuidando dele no ir e no vir, cuide da saúde, dê a ele graça, poder e autoridade, no teu nome, Jesus.